E a gente volta a falar de um assunto que está preocupando o pequeno e médio empresário. É a situação financeira dessas pessoas nessa época de pandemia. Tanto que no início do nosso programa hoje nós falamos que o governo federal abriu uma linha de crédito com juros pequenininhos para ajudar esses pequenos e médios empresários. E para isso nós estamos recebendo aqui no estúdio ele que é doutor em psicologia clínica, o Paulo César Porto Martins. Ele também é professor e coordenador da formação empreendedora da PUC Paraná. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Paulo, pela entrevista. Eu imagino que a preocupação de muitos empreendedores neste momento já é com o pós-crise, não é? Com a retomada, não é? Com certeza. E é interessante que essa crise, como alguns têm falado, ela tem data para acabar. Né? Sim. Porque ela não é uma crise do sistema financeiro. Diferente de outras crises que o empreendedor passou, por exemplo, 2002, 2008, essa crise ela é uma crise da área da saúde que virou uma crise financeira. Né? Então, essa é uma diferença interessante que os empreendedores precisam perceber, né? Cuidar com o paralelo que se faz com outras crises financeiras que nós tivemos recentemente. Mas, Paulo, esse retorno, imagino, vai ser um retorno tanto quanto lento, eu imagino, né? Você tem conversado com esses pequenos empresários, comerciantes, outros coordenadores e professores de área. Qual que é mais ou menos o tempo que talvez isso possa levar? Porque falam muito em rombo financeiro, né? Durante 6 meses, eu não sei se é isso. Existe sim expectativas pessimistas de você ter uma quebradeira, vamos colocar assim, de pequenos e médios empreendedores, né? Você veja, por exemplo, um empreendedor que ele tinha um ponto alugado. Então, hoje ele tem que manter o aluguel daquele ponto e às vezes ele não está tendo um público ou até ele está de portas fechadas. Isso. Ou seja, é uma situação crítica, sim. Né? Questão de previsão, a gente vê aí a curva, que nem vocês estavam comentando hoje, no Brasil ela está um pouco diferente de outros países. Né? Inclusive, é um paralelo perigoso de você fazer comparando o Brasil com a Itália, né? O Brasil com os Estados Unidos. Então, o Brasil está tendo um comportamento um pouco diferente nessa questão de iniciar a curva. A gente olha a curva do Brasil, parece que ela foi um pouco mais espaçada e agora ela está crescendo. Exatamente. Quer dizer, será que esse crescimento ele vai ter um pico logo e começar a descer ou será que ela também vai avançar muito mais lentamente? Dito isso, fica difícil a gente saber quando que isso vai se normalizar. Algo que é interessante, né, para o empreendedor que está em casa é o padrão de consumo modificou. Né? A pessoa que tem uma padaria pequena, de repente, aquela pessoa que sempre pediu pão lá na padaria, falava até assim, ó, quero esse pão, mais torradinho, etc. Agora já está se adaptando a fazer isso pelo celular, pelo WhatsApp, por um aplicativo. Algumas pessoas que migraram esse padrão de comportamento vão continuar com esse novo comportamento. Lógico que alguns não. Né? Então, eu acho que o empreendedor ele tem que começar a pensar, caramba, eu vou ter que me adaptar e tentar fazer o melhor atendimento possível dentro dessa nova realidade, porque no pós-crise eu vou ter algumas pessoas que vão ter gostado desse padrão de comportamento. Algumas pessoas não, falar, caramba, eu não vejo a hora de ir lá e olhar o pão, né? Eu quero aquele pão. Dá oi para balconista. Exatamente, mesma coisa no açougue, a mesma coisa quando for comprar alguma coisa, comprar uma roupa, coisa do tipo. Mas algumas pessoas vão falar, caramba, eu nunca achei que iria comprar alguma coisa online e foi bom, gostei da experiência. Sim. Verdade. A gente tem ouvido muito o termo, Paulo, novo normal. Isso. Então, o empreendedor tem que se adaptar a esse novo normal, não é? Normal. Eu acho que um paralelo interessante é que nós tivemos um salto na parte de digitalização e na parte de virtualização. Se a gente pega uma questão de curva, né? A curva está na moda. Existia um crescimento relativamente lento de você ter uma migração para o comportamento online, comprar por aplicativo, comprar por celular, começar a utilizar banco por aplicativo. Algumas pessoas tinham resistência, às vezes começaram a aderir, mas o Covid ele fez com que as pessoas tivessem que saltar para esse novo comportamento. E isso seria um lado positivo dessa crise, você acha? Não sei se é positivo. É? A gente tem que pensar assim, em tendência e essa alteração, esse salto ele aconteceu. Né? Quando eu converso com o empreendedor, eu sempre coloco assim, não fique pensando se isso é bom ou ruim, pense que você tem que se adaptar. Tem que fazer. Quem sobrevive não é o mais forte, é quem se adapta, já falava Darwin, né? Isso, exatamente. Então você tem que se adaptar a essa nova realidade, pensar que essa é uma realidade sazonal, mas que aquele passado recente ele não vai existir mais. Certo. Provavelmente vai ser um meio termo. Interessante. E falando até sobre oportunidades e lado
positivo de tudo isso. Dizem, né, tem aquele ditado antigo, né, que às vezes é na crise, é na situação complicada que nascem as boas ideias. Esse é o momento certo para o empreendedor tirar ali aquele coelho da cartola, se reinventar nesse momento ou não? Com certeza, né? Empreender sempre vai surgir através de uma necessidade, né? E um momento de crise é um momento de muita oportunidade. Né? O empreendedor, ele resolve o problema de alguém de uma maneira tão bacana que este alguém que está com o problema vai abrir a carteira e o ideal é que fale assim, caramba, tua solução foi boa, tanto é que eu vou te recomendar para outra. Né? Se a gente for pensar em possibilidades, principalmente pós-coronavírus, caramba, como vai ser essa volta de algumas atividades? Certo. Como vão ser essas novas adaptações? Vocês vejam um impacto muito grande na área de educação. Né? Você tem aí um contingente enorme de jovens que começaram a utilizar ferramentas, como vai ser essa volta para a sala de aula? Ou será que não existe a oportunidade de novos cursos, novas modalidades, novas atividades para serem continuadas feitas de maneira EAD? Outra coisa que está acontecendo é uma migração enorme de profissionais que estão migrando para a área da internet. Por exemplo, eu conversei recentemente com fisioterapeutas que estão começando a atender de maneira remota. Eu conversei fisioterapeutas? Isso, eu conversei com uma fisioterapeuta, até que é interessante assim, Paulo, eu achei que eu ia ficar um tempo fora, né, respeitar o corona, mas os pacientes queriam atendimento. Então você tem, né, o paciente precisa fazer o seu alongamento, aquela situação pós-cirúrgica, filma, a fisioterapeuta vai acompanhando, fala, estica mais, faz, né, toda a parte técnica. A gente nunca imagina, né? Não, porque fisioterapia você imagina o contato, né? Físico. Lógico que nem tudo dá para ser feito à distância, mas algumas coisas sim. A mesma coisa está acontecendo com outras áreas de serviço, parte de nutrição, a parte da psicologia, a medicina, né, à distância, nós estamos vendo aí um avanço, uma discussão muito forte no Brasil, a telemedicina. Então, eu acho que a oportunidade não é só desses profissionais que estão entrando para o mercado virtual, mas a oportunidade interessante, aí fica uma dica bacana, serviços e produtos para auxiliar esses profissionais que estão indo para o Simula EAD. Então, a gente pode pensar aí pessoas que vão fazer uma assessoria, um controle de qualidade, medir a satisfação dos clientes, garantir uma estrutura bacana, porque são profissionais que estão acostumados no olho. E agora eles estão indo para o mundo virtual e um bom atendimento no mundo virtual requer conhecimento e serviços, técnicas. De outros profissionais. Muito bom. Que interessante isso. Então, sempre depende do olhar, você enxergar novas necessidades, você enxergar novos mercados, novas necessidades. Maravilha. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista e pelas dicas, tenho certeza que foram muito úteis. Sem dúvida. E uma nova curva. Né? Nova curva. Uma nova curva, mais uma curva. Mais uma curva. Obrigado, Paulo. A gente agradece bastante.